Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Bom dia, meus queridos. Bom dia, cabecinhas pensantes. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Fernando Pessoa. Vamos estudar um pouco sobre Fernando Pessoa, aprender um pouco mais da literatura desse grande poeta português. E aí já começo com essas palavras dele muito bem ditas, muito bem escritas, de uma filosofia gigante. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Fernando Pessoa, em uma poesia muito linda. Tem esse poema dele também muito conhecido, chamado Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Tá, deu para perceber por essas palavras que Fernando Pessoa era um cara muito filosófico. E a gente tem, lembrando sobre funções da linguagem, a gente tem aqui, nós temos aqui uma linguagem conotativa, mas temos também uma metalinguagem. Por quê? Porque a palavra para explicar a palavra. Então o poeta é. Então nós temos aqui metalinguagem também, mas se sobressai acima de tudo essa linguagem conotativa, essa linguagem figurada e poética. A lírica, poesia moderna. Duas polaridades. Uma lírica intelectualizada, de grande rigor formal, iniciada por Mallarmé e continuada por Valéry, pelo qual a poesia deve ser uma festa do intelecto. Então a poesia para o Fernando Pessoa tem que ser uma festa do intelecto. Uma lírica formalmente livre, alógica, lembrem-se que esse A aqui é uma negação, tá? Uma poesia sem lógica, iniciada por Rimbaud e levada às últimas consequências pelo poeta surrealista André Breton, pela qual a poesia deve ser a derrocada do intelecto. Então, são dois opostos no meio da poesia de Fernando Pessoa. Uma é a festa do intelecto, a outra é a derrocada do intelecto. Tá? Então, ele tem duas vertentes durante a poesia dele. É marcada por uma tensão entre as forças cerebrais de uma lírica intelectualizada e o impulso anárquico de uma lírica livre e alógica. Então ele fica nessa dualidade. É uma tensão de forças cerebrais, onde o cérebro, o intelecto é quem trabalha, e aquele impulso anárquico, aquela coisa que toma conta do poeta e que ele vai subjugar quaisquer lógicas. Ele vai subjugar quaisquer lógicas para escrever o seu poema. Característica comum a todos os artistas da vanguarda moderna, a ruptura com a tradição cultural e o desejo de criar uma nova estética, tá? Em face à crise da humanidade provocada pelos horrores do entre-guerras. Então nós estamos vivendo aí a poesia moderna na Europa.
Então Fernando Pessoa vem ser esse poeta que está no meio dessa crise, né? Essa crise humanitária provocada pelos horrores da guerra. Então é um momento de muita incerteza, de muita insegurança dos horrores causados pelos horrores da guerra. A poesia vanguardista moderna é a poesia da sugestão, ou seja, tende mais a sugerir do que a comunicar. A poesia deve provocar no leitor apenas uma sugestão mágica, sem nenhuma pretensão de ser compreendida. Então, por isso que era uma festa do intelecto. Tá? Em 1915 é publicada em Portugal a revista Orfeu, organizada por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. A revista sacudiu o marasmo literário que caracterizava a arte lusitana, tá? A arte de Portugal, do início do século XX, dando especial atenção às novidades estéticas trazidas pelas vanguardas europeias, principalmente pelo futurismo. Em 27, com a fundação da revista Presença, inicia-se o segundo momento do modernismo português. José Régio, João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca, Adolfo Casais Monteiro e Miguel Torga fazem com que as inovações modernistas sejam aprofundadas e mais amplamente divulgadas. Seguindo algumas das propostas de Orfeu, busca uma literatura viva, que fosse a manifestação de uma arte autenticamente portuguesa. Em 1940, com a publicação de Gabzus, de Alves Redol, começa a terceira fase do modernismo em Portugal, chamada de neorrealismo, e que teve a participação de Ferreira de Castro e Virgílio Ferreira. Nesta época são lançados muitos romances sociais no país, alguns influenciados por Graciliano Ramos, tá? O nosso escritor Graciliano Ramos, tá? Que também é da terceira fase do modernismo brasileiro, prosador, foi que inspirou também muitos escritores portugueses. Fernando Antônio Nogueira Pessoa é o grande nome da literatura portuguesa do século XX. Além de ter sido o principal divulgador das ideias modernistas em Portugal, sua criação poética é uma das mais engenhosas e originais da literatura universal em todos os tempos. Gente, se vocês forem ler Fernando Pessoa, como se diz, gosta de se dizer dentro da literatura, o homem era um monstro, né? O homem era muito inteligente, tá? Ele é um dos maiores poetas de todos os tempos. Ele era muito, como diz a palavra aqui, ele era muito engenhoso, era muito criativo, era muito original. Então, Fernando Pessoa vem a se tornar uma das maiores vozes da literatura mundial de todos os tempos. Costuma-se dividir a obra de Pessoa em duas vertentes gerais: a poesia ortônima, tá? Que engloba os textos que ele faz e assina como o próprio nome, e a poesia heterônima, em que Pessoa assina como diversas personalidades, e que veremos na próxima aula. Algumas poesias ele assina com o próprio nome. Ele assina com o próprio nome, mas outras poesias ele já vai assinar com nomes de outros poetas que ele cria. Ele cria os heterônimos, tá? Os heterônimos que são criados por... Então foi um poeta que... E cada poeta que ele criou, cada personagem que ele criou, traz um fragmento da literatura dele, e diferentemente uns dos outros. O que você vê em um poeta que ele criou, não vê em outro que ele também criou. Era uma capacidade magistral de escrever, tá? Já a Mensagem
Desculpa, bem aqui. A poesia ortônima de Pessoa reúne basicamente os poemas publicados no Cancioneiro e em Mensagem. O Cancioneiro é uma reunião de poemas líricos, de musicalidade sutil, em que o eu lírico prefere analisar os sentimentos de maneira racional, em vez de exprimi-los diretamente. Já a Mensagem, publicada em 1934, traz 44 poemas de linguagem elíptica e influência sebastiana, esperança de restauração da glória e das conquistas portuguesas. Poemas que no conjunto compõem uma epopeia fragmentada em que vários nomes da história de Portugal falam em primeira pessoa. Então a gente já leu aqui, né, texto para as questões 1 e 2. A gente não vai fazer essas questões agora. A heteronímia de Pessoa. Quando o autor faz uso de heterônimos, não se esconde sob um falso nome, tá? E não é que ele se esconde atrás de um nome que ele criou. É uma escolha que ele fez. Ocorre bem o contrário. Ele se coloca em posição de diálogo com o sujeito lírico que ele mesmo criou, além de assinar a sua própria obra. O heterônimo é um personagem criado pelo poeta que escreve a sua própria obra. Tem nome, obra, biografia e, sobretudo, um estilo próprios. Então, é como eu falei antecipadamente. Cada heterônimo que ele cria, cada poeta que ele cria, não tem nenhuma relação com o outro. Então, até o estilo de escrever. O autor, o criador do heterônimo, passa a ser chamado de ortônimo. E a sua criação passa a ser chamada de heterônimo, não havendo possibilidade de existência de um sem o outro. Fernando Pessoa foi quem criou essa designação e é o único caso de heteronímia na literatura universal. Então, só para vocês terem ideia como ele era criativo. No dia 8 de março de 1914, Fernando Pessoa explodiu em 3 diferentes poetas. Um mestre bucólico, Alberto Caeiro, um neoclássico, Ricardo Reis, e um poeta futurista, Álvaro de Campos. Então, esses 3 poetas, principalmente, são os 3 heterônimos que ele criou mais famosos, tá? Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Então, um é bucólico, o outro é neoclássico e o outro é futurista. E cada um tem suas próprias características. E foi de onde se pode afirmar: e tudo me parece que fui eu, criador de tudo, o menos que ali houve. Talvez criados apenas como estratégia de marketing do poeta, no que poucos conseguem acreditar, o objetivo com os heterônimos era formar em si uma unidade, sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade de todos os momentos, num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. Então, preste atenção nesse poema aqui, ó. Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo. Lá no primeiro poema que a gente leu dele, ele diz o seguinte: ser todo em cada coisa, né? Então ele tinha muito essa característica de tentar ser universal ao mesmo tempo que ele era único, tá? Conforme ainda palavras de Álvaro de Campos: multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei, não fiz senão extravasar-me. Despi-me e entreguei-me. E há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente. O fato é que sua poesia, seus sentimentos, suas ideias e suas vontades de ser e, consequentemente, de viver, angustiavam-no, e dessa angústia então nasceram 3 personalidades completas, distintas e semelhantes em alguns aspectos.
que, se não conseguiram dar ao poeta a unidade buscada, muito próximo disso chegaram. Álvaro de Campos, o heterônimo da lírica moderna, é o mais fecundo e versátil heterônimo de Fernando Pessoa, e também o mais nervoso e emotivo, por vezes até histérico, com algumas composições iniciais que devem algo ao decadentismo opiário. Álvaro de Campos é sobretudo um futurista da exaltação da energia até ao paroxismo, ao auge da velocidade e da força da civilização mecânica do futuro, patentes na ode triunfal. Então aqui, ó, o poema dele. Esta vida de bordo há de matar-me, são dias só de febre na cabeça, e por mais que procure até que adoeça, já não encontro a mola para adaptar-me. Em paradoxo e incompetência astral, eu vivo a vincos de ouro a minha vida, onde o pundonor é uma descida e os próprios gozos gânglios do meu mal. É por um mecanismo de desastres, uma engrenagem com volantes falsos, que passo entre visões de cadafalsos no jardim onde há flores no ar sem hastes. Vou cambaleando através do lavor de uma vida interior de renda e laca. Tenho a impressão de ter em casa a faca com que foi degolado o precursor. Aonde espiando um crime numa mala que um avô meu cometeu por requinte, tenho os nervos na forca 20 a 20 e caí no ópio como uma mala, como numa vala. Então, Álvaro de Campos é o único heterônimo que conhece uma evolução. Fui em tempos poeta decadente, hoje creio que estou decadente e já não o sou. Passa por 3 fases: a decadentista, a futurista, a sensacionista e, por fim, a intimista melancólica. Então, a primeira fase, decadentista, traduz-se por sentimentos de tédio, enfado, náusea, cansaço, abatimento e necessidade de novas sensações, falta de sentido para a vida e necessidade de fuga à monotonia. Esta fuga era feita habitualmente à base de entorpecentes, como era o caso do ópio. Então, aspectos formais: estrofes e versos longos, verso livre, estilo torrencial, repetitivo e excessivo, linguagem marcada por um tom excessivo e intenso, exclamações, apóstrofes, enumerações, adjetivação abundante e expressiva, adjetivação abundante e expressiva, anáforas, onomatopeias, metáforas usadas e aliterações, construções gerundivas. Mais características: empréstimos, neologismo, criação de novas palavras, adjetivação expressiva, metáforas, hipérboles, anáforas, onomatopeias, aliterações, predomínio de formas verbais no presente do indicativo. Então, todas as cartas são de amor. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Que me deram no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor
é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas ou esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículos. É muito massa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Essa palavra todo, vocês perceberam, essa palavra todo sempre presente, né, na poesia de Fernando Pessoa. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para a rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada. De dentro da minha cabeça há uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Então aqui, ó, como se fosse uma caricatura dos três poetas, tá? Os heterônimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, tá? Esse Álvaro de Campos mais requintado que os outros, muito mais bem vestido. Outra caricatura. A segunda fase, a futurista e sensacionista. Após a descoberta do futurismo de Marinetti, da criação do sensacionismo, a da influência que recebe do escritor norte-americano Walt Whitman, Campos adotou, para além do verso livre, um estilo torrencial, espraiado em longos versos de 2 ou 3 linhas, anafórico, repetitivo, exclamativo, interjetivo, monótono pela simplicidade dos processos, pela reiteração de apóstrofes, interrupções e enumerações, mas vivificado pela fantasia verbal e duradoura e inesgotável, desprezando a rima e a métrica regular. Assim ele busca a liberdade, a irreverência e a prosificação da poesia. A prosificação da poesia, ou seja, ele vai escrevendo como se fosse mais prosa do que a própria poesia. Álvaro de Campos, além de celebrar o triunfo da máquina, da energia mecânica e da civilização moderna, canta também os escândalos e corrupções da contemporaneidade em sinfonia com o futurismo. A segunda fase futurista também é marcada pela intelectualização das sensações ou pela sua ordem, pela sua desordem. Como verdadeiro sensacionista, procura o excesso violento das sensações à maneira de Walt Whitman. O seu sensacionismo, contudo, distingue-se do seu mestre Alberto Caeiro, na medida em que este considera a sensação captada pelos sentidos como uma única realidade, mas rejeita o pensamento. O mestre, com a sua simplicidade e serenidade, via tudo nítido e recusava o pensamento para fundamentar a sua felicidade por estar de acordo com a natureza, Já Campos, sentindo a complexidade e a dinâmica da vida moderna, procura sentir a violência e a força de todas as sensações, sentir tudo de todas as maneiras. A terceira fase caracteriza-se por uma incapacidade de realização, trazendo de volta o abatimento
É o momento em que o poeta vive rodeado pelo sono e pelo cansaço, revelando desilusão, revolta, inadaptação devido à incapacidade das reações. É um período áureo de exaltação heróica da máquina. Álvaro de Campos é possuído pelo desânimo e pela frustração melancólica. Parece apresentar pontos comuns com a primeira fase, a decadentista. Contudo, há que sublinhar que a intimista traduz a reflexão interior e angustiada de quem apenas sente o vazio depois da caminhada heróica. Este Campos decaído, cosmopolita, melancólico, devaneador, irmão de Pessoa ortônimo, no ceticismo, na dor de pensar e nas saudades da infância ou de qualquer coisa irreal, é o único heterônimo que compartilha da vida extraliterária de Fernando Pessoa. Então, galerinha boa, valeu, obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra na próxima aula e vamos estudar um pouco mais de Fernando Pessoa, tá bom? Bom dia para todo mundo e valeu!